Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa renderização com o D5 Render. Fala pessoal, meu nome é Luiz Arnas, sejam muito bem-vindos ao canal. Esse canal que falará sobre renderização para arquitetura. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever-se no canal, que eu tenho certeza que vou te ajudar a fazer renderizações incríveis. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, esse tutorial é uma aula bem básica de renderização com o D5 Render. Lembrando que eu estou utilizando a versão free do D5 Render dessa nossa cena. E para essa renderização eu separei o projeto dessa varanda gourmet de um apartamento, um apartamento de uma torre residencial de apartamentos. Então nós temos aqui o nosso modelo 3D todo modelado com SketchUp, temos uma modelagem de qualidade bem detalhada, temos aqui também blocos com bastante qualidade inseridos aqui em nossa cena. É muito importante esses blocos de qualidade, essa modelagem de qualidade bem detalhada para a qualidade final da nossa renderização. Eu também já deixei aqui na nossa cena já aplicadas as texturas que a gente vai estar utilizando e configurando lá no D5 Render. Então, para a gente começar a renderizar essa nossa cena, a gente precisa exportar esse nosso arquivo SketchUp lá para o D5. Para fazer isso é muito simples, a gente vai vir aqui na barra de ferramentas superior SketchUp e vai ter o ícone aqui D5 Live Sync. Se você não tem essa extensão instalada no seu SketchUp, você pode estar fazendo download dela direto lá no site do D5 Render. Então vamos dar um clique aqui e aguardar a exportação do arquivo. Ok, nosso arquivo SketchUp foi completamente carregado aqui no D5 Render, então nós já estamos com a interface do D5 Render aberta. E a primeira coisa que nós vamos fazer é salvar esse nosso arquivo. Então nós vamos vir aqui no menu superior do D5 Render, menu, File e Save. A gente procura a pasta onde está o nosso modelo SketchUp e a gente pode estar salvando aqui nessa pasta. Eu vou chamar aqui nosso arquivo de D5 Varanda Gourmet e vou salvar o arquivo. Ok pessoal, nossa cena foi salva. Então vamos começar aqui a fazer algumas configurações iniciais para a nossa cena já começar a ficar mais interessante. Quando a gente traz um arquivo, quando a gente importa um arquivo SketchUp aqui para o D5 Render, a gente percebe que ele não vem legal. As texturas não estão legais, a iluminação não está bacana. Isso acontece porque o D5 Render ele importou informações genéricas lá do SketchUp. Exemplo disso é o vidro. O vidro ele está azulado aqui. Então essa informação azulada ele trouxe lá do SketchUp. Então esse azulado ele influencia diretamente aqui na nossa iluminação. Então, para a gente já ir melhorando essa nossa cena, a gente vai primeiramente aplicar o material aqui no nosso vidro. Então já é uma dica que eu deixo para vocês, em renderizações de cenas internas, onde tiver vidro, a gente já aplicar primeiramente o material no vidro. Primeiramente eu vou vir aqui nessa abinha superior, vou mudar aqui o modo de navegação, que por padrão ele vem em Orbit, vou mudar para Fly. É um modo um pouco mais convencional a gente estar navegando aqui no D5 Render. Então pronto, vamos alterar aqui nosso vidro. Vamos acessar aqui em Assets toda a nossa biblioteca aqui de materiais do D5 Render. Essa aqui que a gente vai estar utilizando é a biblioteca Free. Então todos os materiais aqui já estão prontos, já são materiais bem bacanas para a gente estar utilizando de forma rápida aqui na nossa cena. Então aqui em materiais, Assets, materiais, a gente vai vir aqui em Glass, que é o nosso vidro, e aqui a gente vai ter as opções de vidro para a gente aplicar na nossa cena. Vamos escolher aqui o Normal Glass, vamos dar um clique no vidro e clicar lá na nossa cena. Pronto, o material foi aplicado de forma bem rápida, bem simples, e olha só como ele já alterou completamente nossa cena, simplesmente a gente alterar o vidro. Outra coisa que eu quero fazer aqui, como esse nosso projeto aqui é um apartamento de uma torre de apartamentos, a gente não teria aqui esse terreno aqui tão próximo aqui da nossa cena, então a gente vai ocultar ele. Para fazer isso é muito simples, a gente vai vir aqui nessa barra lateral e a gente vai ter aqui a opção terreno. A gente vai simplesmente clicar aqui e ocultar esse nosso terreno. Olha lá que legal, como a nossa cena já mudou completamente só de fazer pequenas alterações, Então aquele verde do terreno, ele estava alterando diretamente, o verde do terreno, o vidro, alterando completamente a nossa iluminação. Com essas pequenas alterações a gente já tem uma cena mais interessante.
tá? Então pronto, a gente fez as primeiras configurações, vamos agora aqui começar a aplicar os materiais na nossa cena. Pessoal, para a gente começar a aplicar os materiais aqui na nossa cena, a gente já viu com o exemplo do vidro. E basicamente a gente vai utilizar a mesma biblioteca do D5Render para aplicar os materiais aqui na nossa cena de forma bem rápida e bem intuitiva. Então nós vamos abrir aqui em Assets, vamos aqui nos nossos materiais, vamos aplicar o material primeiramente aqui na nossa bancada aqui, esse balcão aqui da nossa varanda gourmet. E vamos aqui em Stone, que são as pedras, mármore, e vamos escolher aqui um material para aplicar aqui na nossa cena. Vamos escolher esse material aqui, que já estava pré-selecionado, dá um clique nele, a gente leva lá e dá um clique na nossa cena. Pronto, o material foi aplicado de forma bem rápida, bem intuitiva, bem simples. E quando a gente aplica o material na nossa cena, a gente pode estar vindo aqui no conta-gotas, selecionando o material, e todas as configurações de materiais, as configurações e parâmetros dessas texturas, a gente pode estar fazendo alteração aqui nessa barra lateral. Então todas as configurações vão aparecer aqui. Como esse é um tutorial, uma aula básica de renderização, nós não vamos entrar em detalhes dessas configurações. Mas eu quero deixar algumas dicas aqui que pode ajudar aí vocês nas renderizações de vocês, tá? Então basicamente a gente vai ter aqui Base Color. Aqui a gente pode estar alterando a coloração da nossa textura de forma bem simples, simplesmente movendo aqui nas cores. Ok, vamos deixar aqui mais ou menos onde é que estava. Nós vamos ter aqui o mapa normal. Basicamente o mapa normal é o bump, né? Ele vai dar aquele relevo na nossa textura, né? O que, dependendo da textura, você pode aumentar ou diminuir a intensidade desse bump, tá? Vamos deixar aqui no valor que estava. Ok. Vamos ter aqui o specular, né? Basicamente o specular ele é o reflexo aqui da nossa textura, né? Basicamente ele vai dar mais reflexo ou tirar completamente o reflexo. Então é muito simples, eu só venho aqui no slide e altero aqui a quantidade de reflexo que eu quero. Nós vamos ter aqui embaixo de specular a opção roughness. Essa opção nada mais é que ela vai determinar o quão suave ou áspero é essa superfície. E isso vai influenciar diretamente no reflexo. Por exemplo, se eu aumentar aqui o roughness, percebe-se que o nosso reflexo vai dispersar mais esse reflexo aqui na nossa superfície. Então, quanto mais eu vou aumentando, mais ele vai dispersando aqui nosso reflexo. Quando eu vou diminuindo aqui, ele vai trazendo de novo aqui o reflexo. Então, basicamente, para ficar bem claro, esse aqui são duas opções, dois mapeamentos que às vezes confundem um pouco. O specular, vou zerar todos aqui. O specular, ele traz o reflexo e o roughness, ele vai trazer essa rugosidade, né? Ele vai trazer essa dispersão do reflexo. Então, quando eu vou aumentando aqui, olha lá como ele vai se comportando, né? Bem legal. Vamos deixar aqui um valor aqui. Esse valor aqui tá bom, né? Olha lá, de forma bem simples a gente já aplicou o material, a gente já viu algumas configurações bem interessantes. Outra opção que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante, na verdade, aqui para a renderização, é a opção lá embaixo de Round Corner. O que acontece é que toda superfície, ela não vai ser 100% aqui com as arestas aqui ou as quinas 100% em 90 graus, ela não é perfeitinha assim, né, desse jeito. Então, quando a gente habilita essa opção Round Corner, a gente vai ter um arredondamento aqui das nossas arestas e isso vai trazer mais realismo aqui para nossa renderização. Então, sempre o material aplicar aqui, marcar a opção Round Corner. Então a gente pode estar escolhendo aqui o valor, né? Vamos deixar o valor aqui de 2, já vai ficar bem legal. Outra opção também aqui em UV, a gente pode estar alterando aqui o tamanho da nossa textura. Então basicamente, o que eu quero mostrar para vocês de textura são essas configurações básicas, com essas
pequenas informações já vai dar para fazer bastante coisa, tá? Vamos continuar aplicando aqui os materiais aqui na nossa cena. Vamos aplicar o material aqui no piso. Vamos aqui em Asset. Vamos em nossos cerâmicas aqui. Eu já tenho aqui um piso que eu quero aplicar aqui na cena. E vamos estar selecionando ele aqui, esse material aqui. E vamos aplicar aqui na cena. Olha lá, pronto, bem legal, né? Eu vou só alterar um pouquinho aqui a cor dele, desse piso. Deixar um pouquinho mais escuro. E aqui também no nosso balcão eu vou também clarear um pouquinho aqui, eu acho que está muito escuro. Pronto, legal. Essas configurações aqui a gente pode estar alterando depois, tá? Isso aqui já é uma configuração bem básica aqui para a gente já ir fazendo essas primeiras aplicações de materiais. Vou selecionar aqui de novo o piso. Vamos mexer aqui nessa escala. Vou colocar aqui ponto 3. Ficou muito grande. Vou colocar ponto 4. Pronto, legal. A gente pode deixar assim, a gente pode estar alterando aqui também posicionamento dessa textura. Vamos deixar aqui mais ou menos. Olha lá, legal. Pronto, já aplicamos aqui o material na nossa bancada, já aplicamos aqui o nosso piso. A gente pode selecionar aqui nossa bancada, a gente vem aqui na opção duplicar. A gente duplica esse material, a gente pode estar aplicando aqui na outra bancada aqui de trás. Olha lá, bem legal. Copiamos todos os parâmetros aqui para bancada lá de trás. Legal, né? Vamos aplicar aqui o material aqui desse nosso painel de vidro, essa nossa esquadria. Vamos vir aqui em metal, vamos escolher aqui metal black e vamos aplicar aqui na cena. Pronto, foi aplicado. A gente já vai marcar lá a opção Round Corner. A gente vai deixar um raio bem pequeno aqui de 1. Pronto, legal. Eu vou escurecer ele um pouquinho. Eu vou tirar aqui o nosso normal, vou deixar zerado aqui nesse caso. Pronto, material aplicado. Já aplicou aqui, tanto aqui quanto para essa porta aqui do lado. Legal, a gente pode estar selecionando o material, vamos duplicar ele e aplicar aqui nesse nosso pendente, nessa luminária pendente. Dei um clique, pronto, o material foi aplicado. Vamos só fazer uma alteraçãozinha aqui, deixar um pouquinho mais claro, só para diferenciar um pouquinho ali das nossas molduras aqui do vidro. Legal, olha só, bem rápido, a gente alterou aqui, a gente fez algumas aplicações de materiais, bem rápido, bem simples. Vamos aplicar aqui o material da parede, que é muito importante. Vamos aqui em Wall, parede, e vamos selecionar aqui parede branca. Selecionei, aplico lá na parede, pronto. Vou marcar aqui Round Corner, marcar aqui um raio de 2. Bem legal. Vamos duplicar esse material e aplicar aqui no nosso forro. Olha lá, que legal. Vou dar uma escurecidinha aqui na parede, só para dar uma diferenciada do forro um pouco. Pronto. Material aplicado. Então, pessoal, basicamente, a aplicação de material, ela vai ocorrer dessa maneira. Eu vou adiantar o vídeo, fazer um corte no vídeo, e eu já vou vir com esses materiais aplicados, mas basicamente a aplicação é dessa forma. A ideia aqui é mostrar como fazer essa aplicação, só vir aqui na biblioteca, escolher o material e aplicar ele de acordo com a sua cena, tá? Então vou fazer um corte aqui no vídeo e a gente já volta com esses materiais já aplicados. Pessoal, estamos aqui com a cena já com os materiais todos aplicados. Eu dei um pequeno corte no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo nessa parte de materiais. Então basicamente os materiais que eu utilizei aqui na cena foram os materiais da biblioteca do D5 Render. E as configurações que eu fiz nesses materiais foram as configurações básicas que eu mostrei nesse vídeo, tá? Algumas texturas, a exemplo aqui desse revestimento aqui dessa parede e esse revestimento aqui dessa bancada, eu não fiz nenhuma alteração. Eu deixei elas da forma que ela veio do SketchUp. São texturas aqui que eu baixei diretamente de fabricante e apliquei lá no SketchUp.
Então eu não fiz nenhuma alterações dela. Para a gente alterar elas, a gente precisaria de uma aula um pouco mais avançada de textura e configurações. Mas basicamente para essa cena, vamos deixar elas do jeito que elas foram importadas aqui para o D5 Render, tá? Então pronto, os materiais foram aplicados, a gente pode estar fazendo algumas pequenas alterações ao longo aqui do nosso vídeo, mas basicamente foram aplicados, vocês aprenderam como fazer essa aplicação. Importante é vocês estudarem, né, darem uma olhada aqui, pesquisarem aqui nessa biblioteca, que vocês vão encontrar os materiais aí para estar utilizando na cena de vocês, tá? Então, para a gente continuar essa nossa renderização, vamos inserir alguns blocos aqui na nossa cena, tá? Que vai compor aqui o nosso ambiente. Pessoal, para a gente compor aqui nossa cena, vamos aprender a inserir blocos. Então, basicamente a gente vai utilizar blocos da própria biblioteca do D5 Render e alguns blocos que a gente vai importar aqui para dentro da nossa cena. Então vamos vir aqui em Assets, aqui em Material, aqui do lado a gente tem a opção Model. Aqui a gente vai ter todos os blocos que a gente pode estar inserindo aqui na nossa cena. Como a gente está utilizando a versão free do D5 Render, esses modelos vão ser limitados, da mesma maneira que os materiais, tá? Então aqui eu tenho uma vasta biblioteca de blocos que eu posso estar utilizando na cena. Tem aqui, ó, as vegetações, temos aqui pessoas, veículos, animais. Então é uma biblioteca que vocês podem estar conferindo aí depois, tá? Eu vou pesquisar aqui por sofá. Ok, que a gente vai inserir esse sofá aqui no ambiente aqui do lado da nossa varanda gourmet. Isso é mais para a gente compor aqui a nossa cena. Selecionei aqui e movi esse bloco aqui para dentro da cena. Vamos rotacionar ele. Vamos rotacionar em 180 graus. Vamos aqui nesse círculo amarelo, mover ele aqui, posicionar ele. Ok. Vamos espelhar ele aqui em flip. Que eu quero esse outro lado aqui virado aqui para a varanda gourmet. Vou em flip. Pronto, ele espelhou. Eu rotaciono ele aqui de novo, 180 graus. Pronto. Olha lá. Só para a gente compor a cena. É sempre importante a gente estar compondo a cena para ela não ficar vazia, né? A gente bater a renderização aqui e o ambiente aqui a gente perceber que está vazio. Ok, inserimos o nosso bloco aqui da biblioteca do D5 Render. Basicamente é dessa maneira. Agora vamos inserir alguns blocos que a gente vai importar alguns blocos aqui para nossa cena, tá? Vamos inserir esses blocos que a gente vai importar. Para importar então blocos, a gente vem aqui em Import, te dá um clique aqui. Na mesma pasta ali onde estava o meu modelo 3D, eu deixei salvo aqui uns modelos já prontos, tá? Já configurados e prontos. Então eu posso vir aqui, dar um clique nesse bloco e abrir. Ele vai carregar aqui embaixo, eu dou um clique nele e trago aqui para a cena. Olha lá, que legal. Esse bloco aqui ele já está configurado, tá? Foi um bloco que eu mesmo configurei. Então também tem essa opção de você ter algum bloco externo, você pode estar trazendo ele aqui para dentro da cena. Vou rotacionar ele aqui e posicionar ele aqui mais ou menos aqui. Eu vou teclar aqui em Shift e vou duplicar esse bloco. Uma vez, mais uma vez. Pronto. Vou dar só uma mexidinha aqui neles, para eles não ficarem 100% alinhados. É importante também a gente fazer essas pequenas modificações, porque isso traz mais realismo para nossa cena, né? A gente tem essa desorganização na nossa cena, que é natural, tá? Pronto, inserimos aqui. A gente pode, mesmo com o nosso bloco pronto, a gente pode estar alterando ele. Por exemplo, aqui o tecido, estou achando um pouco escuro. Eu posso vir aqui e clarear um pouquinho. Olha lá. Pronto. Legal, né? Mesma coisa aqui do corpo aqui da nossa cadeira. Vou aumentar um pouquinho aqui, deixar um pouquinho mais claro. Pronto. Olha só, que legal. Vamos inserir aqui o outro bloco, que é a nossa vegetação.
Carregou aqui embaixo, vou dar um clique, vou trazer aqui para a cena. Pronto, já está aqui, já está configurado. Vou diminuir aqui a escala, só teclar com V, né? Ou você pode vir aqui em cima, clica aqui, você pode ter a opção aqui de mover, né? E a escala. Então, o atalho é o V. Você pode clicar o V, que ele vai alterando aqui o modo, tá? Vamos deixar aqui no modo de escala. Eu vou diminuir aqui a escala, deixar aqui mais ou menos desse tamanho. Teclar V de novo e vou mover ela aqui para o canto e vou duplicar ela aqui com Shift para trás. Pronto, vou selecionar as duas com Ctrl e mover as duas aqui. Olha só, que legal. Pronto, de forma bem simples, inserimos aqui os blocos da nossa cena sem nenhuma dificuldade, né? Aqui é muito da composição da cena, tá? Então, para essa cena que eu separei, eu acho que essa composição ficou legal, tá? E você pode estar olhando aqui a biblioteca e vendo, de repente, fazendo outras composições aí na cena, tá? Ok. Com os blocos aqui aplicados, aprendemos a aplicar os blocos, vamos agora às configurações de câmeras e para finalizar a iluminação e o render final. Bom, estamos aqui com a nossa cena basicamente pronta. A gente aprendeu a fazer algumas configurações iniciais, aprendemos a inserir as texturas, né? Aplicar as texturas na nossa cena. Aprendemos a inserir alguns blocos, importar alguns blocos aqui para a nossa cena, para a gente estar compondo essa cena. Então, basicamente, a gente já pode começar a ver as configurações de câmera, para a gente já aprender um pouquinho das câmeras aqui no D5 Render e já fazer o enquadramento aqui do render final que a gente quer bater aqui do nosso projeto. Para a gente acessar as configurações de câmera, é bem simples. Basicamente, a gente vai vir aqui em câmera e o D5 vai abrir todas as configurações e parâmetros de câmera que a gente pode estar alterando aqui do nosso projeto. A primeira opção que o D5 mostra para a gente aqui é a opção de exposição da nossa câmera. Por padrão ele vem aqui em automático. A gente pode desativar aqui. Com isso a gente pode ter um ajuste mais fino aqui na nossa exposição. Simplesmente mexendo aqui o slide, a gente consegue ter esse ajuste mais fino. A gente vai utilizar essa opção desmarcada quando a gente for tirar o render final. É importante a gente ter esse controle dessa exposição para o render final, tá? Aqui embaixo a gente vai ter... Bom, antes a gente pode deixar habilitado aqui, como a gente ainda está configurando a nossa cena, a gente pode deixar em automático, não tem problema. Então, aqui embaixo a gente vai ter a nossa lente, a lente da nossa câmera. Aqui por padrão ele vai vir em 28mm, mas eu posso estar alterando aqui, simplesmente digitando aqui 70mm, por exemplo. Olha lá como já foi alterado automaticamente aqui a nossa lente. Então isso vai de acordo com a cena do render que você vai tirar, né? Aí vai depender muito do estilo aí que você for querer e o enquadramento que você for querer da sua cena. Vamos deixar aqui em 28 como estava, pronto. Nós vamos ter a opção aqui de desfoque. Essa é uma opção também muito legal, muito bacana de utilizar. A gente não vai estar vendo nesse vídeo, mas ela também traz um realismo bem legal para nossa cena. E aqui a gente vai ter a opção que a gente pode estar marcado também, dependendo do enquadramento que a gente for usar, F8, que são os 2 pontos de perspectiva. Isso vai garantir que as nossas linhas aqui verticais, elas fiquem paralelas entre elas, né? Fica bem legal em alguns tipos de enquadramento. Inclusive a gente vai utilizar ela aqui no enquadramento da nossa cena. Então pronto, basicamente as configurações de câmeras são essas. E então vamos definir então a cena, o enquadramento que a gente vai bater aqui do nosso projeto. A gente vai vir aqui em imagem, nesse íconezinho, e o D5 vai abrir aqui algumas outras opções aqui para a gente estar alterando para o nosso render final. A gente vai ter aqui a proporção de imagem e a resolução da imagem. A gente pode também estar customizando aqui essa proporção da nossa imagem. Mas basicamente a gente vai utilizar aqui a proporção 1:1. Pronto, o D5 ele delimitou aqui a área de renderização, né? Essa parte um pouco mais clara, essa parte mais escura ele não vai renderizar, né? Então ele já vai
renderizar nessa proporção aqui 1:1 para a gente. E a gente pode então estar enquadrando aqui a nossa cena. Então basicamente a gente pode vir com a câmera aqui mais para trás, a gente vai vir aqui em Display e habilitar aqui o nosso Grid. Isso vai habilitar aqui esse Grid, que a gente pode estar utilizando aqui também a regra dos terços para a gente estar enquadrando a nossa cena. Basicamente o enquadramento dessa cena, a gente vai fazer ela um pouco mais chapada assim mesmo, bem de frente. Então eu vou colocar ela aqui mais ou menos. Eu vou colocar a nossa lente aqui, tá de 28. Vamos colocar aqui talvez 24 milímetros. Beleza. Vamos enquadrar mais ou menos aqui. Vamos utilizar aqui as linhas guias dentro do grid para a gente estar enquadrando a cena. Vamos deixar mais ou menos assim. Acho que vai ficar bem legal. Pronto. Enquadrei minha cena. O que eu vou fazer agora é adicionar essa cena, né? Salvar essa nossa cena, esse nosso enquadramento. Então eu vim aqui em lista de cenas, né? Eu vou adicionar a cena. Então, vou dar um clique aqui. Pronto, nossa cena foi salva. Então eu posso vir aqui, eu posso mexer o meu arquivo, eu posso mudar a minha lente. Se eu voltar para cá para a cena 1, ele vai trazer todas as configurações ali que eu já deixei salvo, tá? Ele saiu aqui da proporção, vou habilitar aqui de novo e vou atualizar aqui. Pronto. Então, basicamente, as configurações de câmera e essas configurações básicas aqui para o nosso render final, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, pessoal, agora a gente vai para a última parte aqui do nosso vídeo, que é a configuração de iluminação. A gente vai ajustar essa iluminação para a nossa renderização final. Certo, vamos configurar a iluminação da nossa cena, que é uma etapa muito importante aqui para o nosso render. E, pessoal, a nossa cena, na verdade, ela já está bem legal, né? A iluminação já está bem bacana. Isso sem a gente fazer nenhuma alteração aqui nela. Mas a gente sempre pode melhorar ainda mais. E é muito importante quando a gente vai fazer uma renderização, seja ela interna ou externa, que a gente tenha imagens de referência para a gente estar observando a iluminação, como ela se comporta, né? Então é interessante a gente ter algumas referências aí de como a gente quer essa iluminação. E basicamente para esse nosso render, eu vou querer uma iluminação um pouco mais difusa, né? Com o céu um pouco mais nublado. Acredito que vai ficar bem legal aqui para o nosso render. E para a iluminação principal, o que vai realmente iluminar na cena, vai ser justamente a iluminação que vem de fora aqui, né? Que vai entrar aqui por dentro do nosso ambiente, né? A iluminação natural que vai iluminar aqui nosso ambiente. Então, vamos de forma bem rápida e bem descomplicada ver aqui como é que a gente pode configurar essa nossa iluminação. Para a gente ver então as configurações de iluminação, a iluminação natural aqui no D5, a gente vem aqui em Environment, já está habilitado, e o D5 vai abrir aqui o nosso Skylight, né? Que são as formas que o D5 vai utilizar para calcular a nossa iluminação. Quando a gente habilita aqui o Skylight, a gente tem aqui todos os parâmetros aqui para a gente estar alterando aqui da nossa iluminação. A gente vai ter o Geom Sky, a opção Custom e o HDRI. Para essa nossa cena, a gente vai utilizar o HDRI para iluminar a nossa cena. Vamos dar um clique aqui no HDRI. E o HDRI nada mais é do que uma imagem estática que vai calcular a nossa iluminação, tá bem? Ok, habilitei aqui o HDRI, a gente vem aqui na setinha aqui de baixo e o D5 Render ele já vai ter vários HDRIs para a gente estar utilizando na nossa cena. Vamos selecionar aqui essa segunda opção e olha lá, pronto, foi aplicado na nossa cena. Se eu vir aqui para fora da nossa cena, olha lá, a gente tem uma imagem HDRI aplicada aqui na nossa cena. Então essa imagem que vai iluminar, fazer os cálculos de iluminação aqui da nossa cena, tá? Vamos voltar aqui para a cena 1. Ele voltou lá para o padrão, né? Que a gente tinha salvo. Vou voltar aqui para o HDRI, selecionar aqui o HDRI 2, ok? E eu vou atualizar a minha cena para ficar salvo aqui esse HDRI. Ok, atualizei a cena. Pronto,
o HDRI foi aplicado aqui na nossa cena. Já está bem legal, né? A gente percebe que está um pouco estourado aqui, mas a gente vai ajustando isso aqui, né? A gente tem esse brilho aqui. A gente pode estar removendo um pouco esse brilho aqui em efeitos. Esses efeitos aqui no D5, a gente pode estar alterando algumas configurações. É basicamente uma pós-produção aqui do nosso render, né? Então a gente já pode estar mexendo em algumas coisas, tá? De forma bem simples, eu vou vir aqui em Bloom e a gente vai tirar esse brilho aqui que está entrando na nossa cena. Olha só. Quando eu zero, a gente não tem mais esse brilho estourando. Quanto mais eu aumento, mais eu vou ter esse brilho estourando. É até interessante a gente deixar um pouco, né? Fica legal. Mas da forma que estava aqui em ponto 2, estava um pouco exagerado. Vamos deixar aqui mais ou menos em ponto 1. Acredito que já está bem legal. Vamos atualizar aqui. Olha só que legal que já está ficando a nossa cena. Agora, o que a gente vai fazer aqui na nossa cena? A gente percebe que tá um branco aqui, né? Aqui fora a gente não tem um background. Então a gente vai adicionar um background aqui na nossa cena. E existem várias formas de a gente estar aplicando esse background. Eu quero mostrar aqui, ensinar uma forma bem simples aqui, bem prática aqui, sem muita complicação. A gente vai vir aqui em Assets, a gente vai vir aqui em Model e a gente vai escolher aqui em Basic Model, a gente vai escolher aqui essa opção aqui, Arc. Vamos dar um clique e a gente vamos sair aqui da nossa cena e vamos aplicar esse bloco aqui. Vamos inserir esse bloco aqui. Ok. Olha lá, ele tá. Inserimos aqui. Vamos virar ele aqui para nossa, de frente aqui para nossa cena, né? E vamos baixar um pouquinho, afastar ele um pouco. Vou aumentar um pouco a escala. Baixar um pouco. Vou voltar aqui para minha cena 1, ver se ele ficou enquadrado. Ele tá saindo um pouquinho aqui embaixo, ó. Então eu vou baixar ele um pouquinho para completar aqui a cena. Olha lá, legal. Então pronto, adicionamos aqui esse plano aqui, né? E a gente vai inserir aqui um background nesse modelo. Então vamos aqui no conta-gotas, aqui nas configurações de materiais, selecionar aqui nosso plano. E eu vou vir aqui em Basic Color Map e eu vou adicionar aqui um mapeamento. Eu já tenho aqui um background que eu quero utilizar, aqui em cidade, vou abrir. Olha lá, pronto, foi aplicado aqui nosso background. Bem legal, né? Vamos posicionar aqui mais ou menos na linha do horizonte aqui. Já tá bem legal. Acho que ele está um pouquinho alto. Vamos baixar um pouquinho aqui. Ok, olha só que legal. Então, a gente aplicou aqui um background de forma bem simples, bem descomplicada, né? Ok, nossa cena até mudou um pouquinho nossa coloração, porque ele está influenciando aqui essa iluminação, esse rebatimento desse nosso background lá para dentro da nossa cena. Vamos selecionar aqui, vamos desmarcar aqui Invisible em Ray Trace, para a gente não ter tanto mais essa influência aqui dessa coloração, tá? Vou marcar aqui, olha lá, como ele já mudou um pouquinho aqui a nossa iluminação. Ele não vai influenciar essa iluminação aqui dentro da nossa cena. Legal, né? Vamos atualizar a nossa cena. Ok, legal. Background foi aplicado. O que nós vamos fazer aqui agora? Lembra que eu falei que a gente tem a opção aqui de exposição automático e quando a gente for fazer o render final a gente vai desabilitar essa opção? É exatamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai desabilitar ela e agora a gente vai ter o controle fino aqui da nossa exposição. Olha só que legal. Então, vamos deixar aqui mais ou menos em 0.02. Acredito que já está bem legal. Olha só como está ficando legal nossa cena. Vou atualizar. Isso é um primeiro ajuste, né? A gente pode ir melhorando conforme a gente vai mexendo aqui na nossa cena. Legal, né? Então, aqui a gente já está com a nossa cena bem bacana.
a gente percebe que ela está um pouco esverdeada, né? A gente pode, aqui nos mesmos efeitos, a gente pode configurar aqui, mexer um pouquinho no nosso balanço de branco. A gente pode puxar um pouquinho aqui mais para o azul, para a gente estar alterando aqui nosso balanço de branco. Vamos deixar aqui em 500. Olha só, já está bem legal. Vamos atualizar. Pronto. Olha só como que nossa iluminação já está bem legal, já está bem natural. A gente pode melhorar ela um pouquinho ainda. A gente pode sair aqui do nosso ambiente. A gente pode vir aqui nesse íconezinho aqui, que são as iluminações artificiais aqui no D5 Render. Eu vou dar um clique aqui e a gente pode escolher aqui algumas opções. Vamos ter o ponto de luz, o spotlight. Aqui é bem legal para a gente estar fazendo fita de LED. Aqui o retângulo de luz. A gente vai utilizar aqui um retângulo de luz na frente aqui do nosso vidro. Então eu vou dar um clique aqui. Vou selecionar, vamos rotacionar esse retângulo de luz aqui virado para o nosso vidro, 90 graus, ok. Vamos mexer aqui a nossa escala para ele ficar quase ali do tamanho ali do nosso vidro. Olha lá que legal. Pronto. Vamos afastar um pouquinho aqui. Legal. Vamos voltar aqui para a cena 1. Pronto, olha só. Já iluminamos mais essa nossa cena. Por que a gente faz isso? Isso vai melhorar a nossa iluminação, vai trazer um pouco mais de contraste também aqui nas nossas sombras. Mas aqui está muito alto, né? A gente está com a intensidade 30, a gente pode baixar mais aqui. A gente não precisa muito alto, é só para um complemento aqui para nossa iluminação. Vou baixar aqui para 8. Olha lá, já ficou bem legal. Vamos ajustar aqui nossa exposição. Talvez se a gente baixar um pouquinho, estava em 2, se a gente deixar aqui em 1, olha lá, vamos atualizar. Legal, né? Então, olha só que legal que já ficou nossa iluminação. Ficou bem bacana, né? Vamos renderizar aqui e ver como é que ficou o resultado. Vamos vir aqui na nossa imagem e aqui a gente vai ter nossas configurações que a gente já deixou salvo, né, do nosso enquadramento. E para renderizar é muito simples, a gente vai vir aqui em Render. Vamos desmarcar aqui o 2K, porque a gente quer primeiro uma imagem de teste. Tá? Vou desmarcar aqui e ele vai ficar aqui na imagem padrão aqui. Vamos clicar aqui em Render e vamos aguardar aqui o resultado. Pessoal, olhem só que legal que ficou o nosso render, né? Feito de forma bem simples, configuramos a iluminação de forma bem simples, assim, sem muita complicação. E nosso render já ficou bem legal, né? A gente tem uma iluminação bem natural, a gente tem contraste aqui nas nossas sombras. Ficou bem bonita a nossa cena, né? Agora, a gente pode sempre melhorar essa nossa cena. Ela já está bacana, mas ela está uma imagem um pouco fria, né? A gente pode trazer um pouco de calor aqui para nossa cena, inserindo algumas iluminações artificiais aqui. Então vamos inserir essa iluminação e finalizar o nosso render. Então vamos inserir aqui alguns pontos de luz aqui artificial. Vamos inserir aqui como se fosse uma fita de LED aqui debaixo do nosso armário. Vamos clicar aqui na iluminação que a gente já aprendeu a inserir com um retângulo de luz. Vamos escolher aqui a opção 3 e vamos trazer aqui para baixo. Vamos dar um clique, vamos mexer aqui na nossa escala para ficar do tamanho aqui do nosso armário. E olha só que legal. Vamos voltar aqui para a cena 1. Quando a gente insere então as luzes, aqui as opções para a gente estar alterando, aparece sempre aqui do lado. Vamos baixar um pouquinho a nossa intensidade, vamos deixar em 15, porque essa iluminação que a gente está adicionando agora não é para iluminar a nossa cena, é só para ela compor a nossa imagem. Lembre-se que a nossa iluminação principal é a que está vindo da janela, então essa iluminação secundária ela nunca pode competir com essa iluminação principal. Então, colocamos aqui em 15 e vamos aqui mudar a temperatura dessa nossa iluminação. A gente quer uma iluminação quente. A gente vai vir aqui embaixo, temperatura, a gente vai colocar aqui 3.500, uma iluminação bem quente. Olha lá que legal. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui, deixar em 20 para ela ficar bem marcada. Olha só que legal que ficou, né?
E vamos colocar aqui também uns pontos de luz aqui nos nossos pendentes. Primeiramente vamos adicionar um material aqui na nossa lâmpada. Eu vou mudar aqui um pouco a velocidade aqui do nosso movimentação e nós vamos entrar aqui dentro da nossa lâmpada e aplicar o material aqui. Vamos dar um clique, vai aparecer aqui as configurações de materiais, a gente vai simplesmente vir aqui e habilitar emissivo. Ok. A temperatura já está aqui em 3.500, então já está ok. Vamos aumentar um pouquinho aqui para 6. Vamos voltar aqui para nossa cena 1. Olha lá que legal. Vamos agora inserir aqui um spot de luz aqui de baixo para estar iluminando aqui a nossa bancada. Vamos inserir aqui. Olha só que legal. A gente vai diminuir a intensidade porque ela não precisa ser muito forte. Vamos colocar aqui em 15. Vamos mudar a temperatura dessa iluminação para 3.500. E olha lá. Vamos com Shift duplicar aqui essa nossa luz. E pronto. Olha só. Que legal. A gente tem aqui uma iluminação que está complementando aqui a nossa cena. Eu acho que está muito alto, aqui 15, vou deixar em 10. Selecionei todas e deixei em 10. Olha só, pessoal, que legal que está a nossa cena. Vamos colocar só um spot de luz aqui dentro também, para complementar aqui a nossa cena. Vou colocar aqui 3 spots de luz. Vou selecionar aqui os 3. Vamos colocar aqui em 4.500. E vamos diminuir a intensidade aqui para 30, talvez. Vou colocar em 60. Tá, voltar lá para nossa cena 1. E olha só que legal, né? Então, nossa cena aqui foi iluminada. Vamos aqui para o nosso enquadramento, né? Tá bem legal aqui a nossa cena. Eu acho que aqui a luz aqui de dentro está muito forte. Vamos baixar um pouquinho aqui. Vamos deixar em 30 mesmo. Olha lá, sim, tá bem legal. Então, pessoal, nossa cena aqui tá totalmente iluminada. Vamos só fazer um ajuste fino aqui em efeitos. A gente pode vir aqui em highlights. A gente pode estar mexendo aqui e o D5 ele vai, os pontos mais brancos que estão estourados, ele vai voltando ali com a informação. Por exemplo, eu puxo aqui, ó, percebe-se aqui que a gente consegue ver o prédio agora, né? Quando a gente vai puxando, a gente vai tirando esse estourado. Então, em 0 aqui, a gente pode tirar um pouquinho também. Não vamos tirar muito também, para não tirar muita informação aqui do que a gente já tinha salvo. Olha só, vamos deixar em ponto 39 mais ou menos. Vamos atualizar a nossa cena. Olha lá, que legal, pessoal. Nossa cena aqui já foi toda configurada. E agora, pessoal, vamos renderizar aqui a nossa cena e ver como é que ficou o nosso render final. Vamos selecionar aqui em 2K e vamos renderizar e aguardar aí o render. Olha só que legal que ficou o nosso render. Ficou um render bem legal, né? Iluminação bem natural. A gente conseguiu aplicar os materiais aqui também de forma bem simples, bem descomplicada e ficou bem bacana aqui no render final. A gente trouxe um pouco de iluminação artificial aqui para trazer um pouco de calor aqui para dentro da nossa cena. Então, tá bem legal a nossa cena. A gente sempre pode melhorar, a gente pode fazer uma pós-produção nela para melhorar ainda mais aqui a nossa cena. Mas de forma básica e bem simples, bem descomplicada, a gente conseguiu um excelente resultado. Então a ideia com esse vídeo foi realmente mostrar que de forma simples, rápida, descomplicada, você também pode conseguir excelentes resultados aí com o D5 Render. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, vai ajudar bastante para trazer mais conteúdo aqui para vocês. E se tiver alguma dica, alguma sugestão de vídeo para eu estar fazendo, deixe aí nos comentários que eu vou dar uma olhada e eu posso trazer aqui mais vídeos desse tipo, ou vídeos mais rápidos também, para a gente estar aprendendo aqui junto, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.